Corinthians se movimenta nos bastidores e prepara uma das negociações mais ousadas da sua história. Um projeto ambicioso toma forma no Parque São Jorge e pode colocar o clube no centro do futebol mundial. A diretoria sonha em trazer uma jovem estrela que hoje pertence a um gigante europeu. Confira. Corinthians enfrentará o Sport na Ilha do Retiro. O Corinthians volta a campo no próximo domingo, 21, às 17h30, para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, pela 24ª rodada do Brasileirão Betano. No primeiro turno, o Timão venceu por 2-1 na capital paulista. Semifinalista da Copa Betano do Brasil, o Alvinegro enfrentará o Cruzeiro na próxima fase. Os confrontos serão disputados apenas nos dias 10 e 14 de dezembro. O Corinthians garantiu a vitória sobre o Fluminense no Maracanã na metade do segundo tempo, mas a autoria do gol deixou dúvidas até a publicação da súmula oficial. O lance começou com bola levantada na área pelo lateral Mateuzinho, e o zagueiro André Ramalho se esticou para cabecear. A arbitragem esclarece dúvidas sobre gol do Corinthians e confirma Mateuzinho como autor. A confirmação veio na súmula assinada pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Gol de Mateuzinho, de falta. Quem realmente marcou? Foi Mateuzinho ou Ramalho? A dúvida pairou sobre o estádio e até nas transmissões televisivas, sem consenso imediato. O próprio André Ramalho admitiu que não foi ele quem balançou a rede adversária. A confirmação veio na súmula assinada pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Gol de Mateuzinho, de falta. Gol sobe moral de Mateuzinho na artilharia do Corinthians. Com o registro oficial, Mateuzinho soma agora 3 gols na temporada, 2 deles de falta, além de 3 assistências, dividindo o posto de 7º maior artilheiro do Corinthians no ano ao lado de André Carrillo e Igor Coronado, que deixou o clube. Fora o gol, o lateral contribuiu defensivamente com 3 cortes, 2 desarmes, 2 interceptações e um chute bloqueado, além de acertar 78% dos passes e dar um cruzamento certo. O triunfo levou o Corinthians aos 29 pontos, subindo da 12ª para a 9ª colocação no Brasileirão. Das equipes que ainda podem ultrapassar o Timão nesta rodada, apenas o Ceará ainda não entrou em campo, enfrentando o Vasco neste domingo. Dorival Júnior avalia a evolução coletiva do Corinthians, mas lamenta a pontuação atual no Brasileirão Betano. Treinador do Timão destaca amadurecimento da equipe, mas admite frustração com a pontuação atual na tabela. Com o triunfo no Maracanã, o Timão chega a 29 pontos, sobe 3 posições e assume, momentaneamente, a 9ª colocação do Brasileirão Betano, ultrapassando o Ceará, que ainda joga na rodada internacional, e justamente o Fluminense, que permanece com 28 pontos. Após a vitória no Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva, na qual falou sobre a evolução de seu trabalho no Timão. Abre aspas, o trabalho está caminhando. Tudo o que eu falo, às vezes, ganha alguma conotação. Temos que nos preocupar com o momento, com a situação, que ainda é preocupante. Não gostaríamos de estar onde estamos, comentou. Dorival diz que o Timão está encontrando um caminho. Dorival disse que o Corinthians poderia ter mais pontos pelo que produziu. De repente ainda estamos encontrando um caminho, com um pouco mais de confiança, e aguardando a volta de jogadores para ter o elenco completo daqui a 2 ou 3 rodadas. A equipe está amadurecendo, mas ainda é pouco em termos de classificação, completou. O treinador comentou que a equipe não sofreu tanto no Maracanã como em outros jogos. Não sofremos tanto, mesmo com a diferença física em relação aos adversários. E se era um problema que vínhamos atravessando, neste momento encontramos um caminho, destacou Dorival, que também lembrou dos atletas machucados. Abre aspas. Estamos com um número grande de jogadores fora de combate. Hoje, infelizmente, não tivemos o Garro antes do início da partida. Agora podemos não o ter no próximo fim de semana, finalizou. Zenit da Rússia manifesta interesse por Guinegão e multa rescisória no Corinthians é de 630 milhões de reais. Atacante vem sendo titular com Dorival Júnior e já tem 5 participações em gols nos últimos 5 jogos disputados pelo Timão. Zenit quer Guinegão. Não restam dúvidas que o grande nome dessa vaga conquistada pelos paulistas é Guinegão, jovem da base que passou a ser mais utilizado recentemente por conta de lesões dos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay. O garoto, titular em ambos os confrontos diante dos paranaenses,
Contribuiu com 2 gols e uma assistência, ou seja, participou diretamente de todos os gols que deram ao Alvinegro Paulista a possibilidade de seguir sonhando com mais um título na temporada de 2025. A questão é que esse brilho faz com que equipes de fora do Brasil comecem a buscar mais informações visando uma contratação. Quem está interessado desta vez, segundo o jornalista Felipe Silva, é o Zenit, da Rússia. Multa rescisória alta. Os russos já fizeram algumas negociações junto ao Corinthians, como, por exemplo, Robert Renan, Pedrinho, inclusive Yuri Alberto, ou seja, tem boa relação junto ao clube e espera conseguir avançar pela joia alvinegra. No entanto, com contrato renovado até 2030, Guinegão tem multa rescisória de R$ 140 milhões para o Brasil e €100 milhões, R$ 630 milhões para o exterior, ou seja, não será fácil tirá-lo do timão. O Corinthians prepara um dos movimentos mais ousados da sua história recente e tem em mente um nome capaz de incendiar os bastidores e reacender a chama da fiel. Endrick, atacante do Real Madrid e uma das maiores promessas do futebol mundial. A diretoria alvinegra vem estudando com seriedade um plano ambicioso para tentar a contratação do jovem talento por empréstimo, transformando em realidade aquilo que até pouco tempo parecia um sonho distante. A estratégia do Timão se apoia em um ponto crucial. Endrick ainda vive o processo natural de adaptação ao futebol europeu. No Real Madrid, o garoto enfrenta uma concorrência de gigantes como Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo, o que naturalmente limita suas chances de brilhar com regularidade. É justamente aí que o Corinthians enxerga uma brecha. O clube acredita que pode oferecer o que nenhum outro no momento tem condições de entregar: protagonismo imediato, minutos garantidos em campo, idolatria instantânea e o apoio incondicional de uma das torcidas mais apaixonadas do planeta. O projeto do Corinthians vai muito além de apenas contratar um atacante. A ideia é fazer de Endrick o rosto de uma nova era, marcada pela juventude, velocidade e intensidade dentro de campo. Com sua força física, explosão, instinto artilheiro e personalidade incomum para alguém tão jovem, o atacante se encaixaria perfeitamente em um elenco que busca reconstrução e identidade. Nos bastidores, dirigentes já se movimentam para analisar os caminhos de uma possível negociação com o Real Madrid. A questão financeira é, sem dúvidas, o maior desafio. O salário do jogador é elevado para os padrões brasileiros, mas o Timão estuda alternativas criativas para tornar a operação viável. Entre elas, estão em pauta parcerias estratégicas com patrocinadores, aporte de investidores e até a possibilidade de atrelar a chegada do craque a campanhas de marketing capazes de gerar retorno imediato. Ainda não existe proposta oficial sobre a mesa, e o Real Madrid segue cauteloso sobre o futuro de Endrick, mas o fato é que o nome do garoto já ecoa com força nos corredores da Neoquímica Arena. O simples rumor já mexe com a imaginação do torcedor, que sonha em ver o fenômeno vestindo a camisa alvinegra, decidindo jogos e sendo carregado nos ombros pela fiel em um estádio pulsante. Caso a ousadia se concretize, o Corinthians não apenas reforçaria o seu elenco, mas assinaria um capítulo histórico no futebol brasileiro, capaz de impactar todo o cenário esportivo sul-americano. Por enquanto, o projeto está em fase de planejamento, mas a chama está acesa. E no Parque São Jorge, quando a diretoria decide sonhar grande, é porque acredita de fato que pode transformar esse sonho em realidade. E aí, fiel torcedor, você concorda com a contratação do Endrick para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.